Nossa última aula, nós vimos um pouquinho lá de potência, né, e fator de potência, na verdade. A gente deduziu, mais ou menos como é que é a ideia, né, do conceito de fator de potência. E agora, deixa eu compartilhar aqui, nossa quarta aula vai começar a entrar, tá, parte mais prática, tá bom? A gente vai ver alguns símbolos, tá, que a gente vê nos projetos e começar a fazer alguns cálculos da questão de potência, tá? De corrente. Então, qualquer dúvida, você já sabe como que funciona. Podem interromper a aula. Vocês estão conseguindo visualizar meu slide? Me confirma aí para eu iniciar. A gente mandou no chat. Sim. Peraí, valeu, valeu. Eu estava na outra tela aqui. Então, turma, é o seguinte. Nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho, né? Na verdade, essa aula está com o título errado, tá? Tem essa ideia que está aí, né? Dos valores médios e etc., que eu até falei um pouquinho na aula passada, mas a principal aqui, ideia dessa aula, o principal conteúdo dessa aula, será a simbologia, certo? A simbologia aí dos projetos que vocês vão pegar aí na vida. Deixa eu botar minha mesa aqui digitalizadora. Pronto, então vamos lá. O que a gente tem? Aqui é só rapidinho, eu até falei na aula passada que a gente tem o valor médio de uma função periódica, tá? Que não é simplesmente a média, tá? O valor médio da função pode ser representado pela área do gráfico, tá? Pela área do gráfico abaixo de uma função. Beleza? A gente tem essa integral que o valor médio, né, é 1 dividido pelo período, né, do somatório da área, né, da função de 0 até t, que é um período, né? Basicamente, a integral, né? Só que a gente viu lá na potência que se eu somar se essa soma é igual a essa, eu vou ter um valor médio. Só que essa soma aqui é negativa e essa é positiva. Então, teoricamente ia dar zero, se fosse somente assim. Só que a gente não usa o valor médio, a gente usa isso daqui, ó, que eu tentei falar na aula passada, eu me esqueci o termo, tá? E tem a demonstração dessa fórmula aqui, ó, nesse blogzinho. A gente usa o valor eficaz, que é o root means square, tá? Que é a raiz aí da, do valor médio ali, beleza? Então, essa a gente chama de valor eficaz. A intensidade eficaz de uma corrente alternada é definida como a quantidade de uma corrente contínua. Olha só, a quantidade de uma corrente contínua é equivalente. Isso é, como um valor capaz de produzir os mesmos efeitos térmicos que a primeira. Ou seja, a gente tem uma corrente que é alternada, né? Só que o valor eficaz é definido como se fosse o valor de uma corrente contínua que gere a mesma quantidade que produz os mesmos efeitos térmicos, beleza? Efeito térmico está associado aí a uma resistência, tá? Que é o que realiza trabalho, beleza? Então, por isso a gente considera esse valor aí o valor eficaz, né, de uma corrente ou até mesmo da potência, tá? Então, demonstra-se que ela é igual à raiz quadrada da média dos quadrados.
dos valores das intensidades instantâneas, tá? Então, essa equação aqui, ó, não seria isso. Seria a integral da raiz quadrada disso daqui, dessa média. É tirar a raiz disso aqui, certo? Do que está aqui nessa integral. Raiz quadrada da média dos valores em cada ponto instantâneo. Aqui são os valores, a média dos valores em cada ponto instantâneo. E é tirar a raiz quadrada disso aí. Tá? Isso vai dar para a gente a raiz quadrada, só são valores positivos, tá? Mas, obviamente, aí, por isso que a gente sai com esse valor aí. Seu valor é medido em amperímetro, né? Com o amperímetro ou calculado por isso daqui. O valor eficaz seria a corrente máxima do gráfico de corrente, ponto máximo aqui, ó. Tá? Ele é positivo e é negativo, então ó, seria máxima, tá? Dividido pelo raiz de 2. Isso aí vai dar para a gente aproximadamente 0,703. Beleza? 0,707. Ou seja, a corrente eficaz é aproximadamente, né? A gente pode falar 71%, né? 71% da corrente máxima que tem lá no gráfico. Bom, rapidinho essa parte, foi só para a gente saber isso aí. A gente vai falar um pouquinho das normas. A gente tem algumas normas que regem as instalações elétricas de baixa tensão, tá? A principal é essa aqui, a NBR 5410, de 2004, ela tem uma versão corrigida aí de 2008, que é o nome, né? Instalações elétricas de baixa tensão. É a que a gente vai usar. A NBR 5444, que são símbolos gráficos para instalações. A NR10, que é a NR de segurança, tá? Em instalações de serviço. E outra coisa principal, essa aqui é importante, tá? As normas de distribuição de energia das concessionárias locais. Bom, por obrigação normativa, essas normas, tá, seguem todas as normas técnicas, né? Essas normas seguem todas as anteriores, né? E quando você for fazer um projeto elétrico, você tem que saber qual é o local e qual é a concessionária local. Em Conquista, a gente sabe que é a Coelba, né? A Coelba é do grupo Neoenergia, beleza? Então, se você botar no Google lá, norma da Coelba, vai te direcionar para o site da Neoenergia, tá? A Neoenergia é um grupo que tem na Bahia, Petrolina também é. Petrolina é onde mesmo, gente? O estado? É Sergipe, né? Divisa aqui com Juazeiro. Então, se for um projeto, por exemplo, em São Paulo, aí já é outra coisa. Acho que é a CELP. Em Brasília já é outro, então vocês têm que olhar as normas da concessionária, tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho da simbologia. Em um projeto elétrico, a gente tem alguns símbolos, tá? E o principal e o mais elementar é essa linha, tá? Essa linha aqui, que ela indica para a gente? Indica uma passagem, tá? Geralmente em forma de conduíte, tá? Conduíte, todo mundo sabe o que é, o nome técnico, né? Eletroduto. São aqueles dutos, né? Tem ele amarelinho, que é aquele que a gente embute na alvenaria. Tem laranja e tem preto, né? Esse laranja é mais para concretagem, né? Para ele ficar dentro do forro, ou até mesmo em cima. E o preto, eu acho que ele é até um pouco mais resistente, que ele vai para o solo, tá bom? Eletrodutos. Então, no projeto elétrico, quando eu tiver um conduto, né? Não estou falando aqui de condutores, não estou falando de fios, tá? Ou cabos, estou falando do eletroduto. A gente vai ter uma linha, tá? Indicando isso aí. E nessa linha, aí sim,
Nessa linha, a gente vai indicar os cabos que estão passando dentro desse eletroduto, né? A gente tem o F para indicar uma fase, tá? Essa fase, certo? Ela é indicada por um tracinho, tá vendo? Um tracinho que corta o eletroduto ali, tá? 90 graus. Um I, né? Digamos assim. Um L de cabeça para baixo, ó, simboliza o fio de neutro, o condutor neutro, tá? Então, nesse eletroduto, eu tenho duas fases, tá passando duas fases, e o neutro, tá bom? E o neutro. Isso daqui, ó, se vocês repararem, é no poste, aí tá chegando lá no padrão de entrada, né? Tá indo pro quadro. O quadro, eu puxo o aterramento do quadro, beleza? Então, até então aqui não tinha o aterramento. Depois, eu aterrei ali, a gente vai ver isso. E no meu eletroduto, além de ter as duas fases anterior e o neutro que já tinha, agora eu tenho o símbolo T, indica o cabo de terra, tá? O aterramento, tá bom? Então a gente tem um tracinho para simbolizar as fases, um L de cabeça para baixo para simbolizar o neutro e o T para simbolizar o terra. Essas cores que estão aí, elas são cores padrões para os cabos, tá? Não para o projeto. O projeto em si é preto e branco, né? Mas os cabos, galera, os fios, eles têm cores padrões, tá? Então, quando você for fazer um projeto, especifica a cor dos cabos. Fio de fase, geralmente preto, vermelho, né? Marrom, beleza? Pode usar, tá? O que que eu não posso usar na fase? Não posso usar azul, porque o azul é o neutro, certo? Não posso usar verde, porque o verde é o terra. E eu também não posso usar, tem um cabo que ele é trançado assim, ó. Ele é metade verde, ele é assim, metade verde e metade amarelo, né? Ele é alternado. O fio é assim, ó. Também não posso usar. Não posso usar. Fase, a gente usa cores geralmente fortes, escuras, tá? Vermelho, beleza? Preto, marrom. Cadê? Marrom não tem aqui, eu não vou querer. Pronto. Isso no mundo ideal, que a gente deve fazer, tá? Na prática, muito cuidado, tá? Geralmente, o que que o pessoal faz? Mistura. Eles não obedecem essas cores, tá? Não vamos fazer isso, né? Se você for o executor da obra, na medida do possível, segue norma, tá? Isso aqui é norma. Por quê? O seu eletricista que vai trabalhar, ele pode ser descuidado. Vamos supor que você vai fazer uma manutenção. E o cara, lá na tomada, ele vai abrir e na caixinha tem um cabo azul. Vou desenhar aqui. Vocês têm uma tomada lá, né? Então, ó, tem uma fase, tem um neutro e tem um término. Só que quando ele abre, tá tudo junto lá. Aí vamos supor que o camarada botou azul na fase, não seguiu a norma. O cara vai lá, acha que aqui é o neutro, sem testar, tá? A gente tem que trabalhar, pessoal, com o ser humano fazendo besteira, tá? Porque acontece. Então, o eletricista pode não testar antes, confiar que o azul é o neutro e não é, e colocar a mão e tomar um choque, tá? Aí vale processo, vale um bocado de coisa. Então, cuidado com isso daqui. É bom seguir as normas, né? E quem for executar alguma manutenção, por favor, faz o teste antes, beleza? Desliga o disjuntor, se for precisar mexer, né? É bem fácil fazer.
Então, vamos seguir essas cores para evitar acidentes. Ah, e por que que não pode usar, por exemplo, o amarelo nesse fio de fase? Lembra daquele cabo que eu falei, que é amarelo e verde? Com o passar do tempo, ele vai desbotar, tá? Ou ele vai ficar todo amarelo, ou ele vai ficar todo verde. Aí eu posso confundir com o terra e acontecer, né, algum acidente de choque elétrico. Então, cores fortes para a fase, tá? Vermelho, marrom, preto. Azul é o neutro, beleza? E o terra, ele é verde, tá bom? Ah, eu precisei mudar. Vamos supor que eu precisei mudar, que na cidade não tinha e eu estou precisando fazer a instalação elétrica. Hoje já se exige manual, né? Manual da edificação. Coloca no manual, beleza? Avisa o proprietário, faça alguma coisa, tá? Bota lá no quadro, vê alguma coisa para eximir você de qualquer tipo de culpa, tá bom? Por não estar cumprindo essa norma aí. Então vamos lá. O primeiro elemento é o quadro de medição, certo? Na verdade aqui, né, tá a foto do quadro de distribuição. O quadro de medição é o padrão, que seria o que recebe as fases e o neutro, tá? As fases e o neutro. É o nosso padrão. Eu acho que eu estou sem a foto dele aqui, tá? Depois, né, esse quadro de medição, a gente deixa tudo certinho, certo? A placa já pronta, né? E a concessionária vem lá e liga o medidor e liga a energia, certo? Então, aqui é onde vai ficar o medidor, né? Do consumo. Depois do quadro de medição, a gente tem um quadro de distribuição. Ou quadro de distribuição de circuitos, né? QD ou QDC. Tá? No projeto elétrico, é obrigado vir um resumo de todos os circuitos. A gente chama lá de QDC, né? Ou então quadro de distribuição de circuitos, tá? Ou geral, às vezes. Então, ó, esse quadro ele armazena os disjuntores e os dispositivos de proteção para toda a casa, tá? E desse quadro vai partir os circuitos. Ó, erro nesse quadro. Tem um erro nesse quadro. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó, é fase. Ele tá botando amarelo. Tá errado. Não pode. Terra é o verde. A gente vai falar desses elementos aqui, ó. Aqui é o barramento de terra, onde todos os fios terras estão ligados. Aqui é o barramento de neutro, onde todos os fios neutros estão ligados. A instalação está correta, fora a cor, tá, do cabo da fase aqui. Né? Um adendo aí para vocês. Aqui tem um disjuntor geral, tá chegando as 3 fases aqui, ó. O terra tá vindo de lá, vem para o barramento de terra. Depois a gente vai ver isso com mais detalhes, até mesmo esses trilhos, tá? A gente vai falar sobre isso aí, sobre a construção, né, os elementos do quadro de medição em aulas posteriores. Tá? Então aqui, ó, a gente pode fazer um esquema elétrico simples, né? Primeiro, o que a gente define como circuitos? O circuito é o conjunto dos condutores de alimentação com suas ramificações que constituem o circuito elétrico terminal. Então, ele vai do quadro de distribuição até o ponto de utilização, tá? Agora tem uma diferença. O circuito terminal, ele alimenta diretamente o ponto. Então, ele alimenta a minha, a minha tomada, a minha lâmpada. A gente chama de circuito terminal, tá? Pode ter também um circuito de distribuição. O que é um circuito de distribuição? É quando ele alimenta outro quadro. Outro quadro. Por exemplo, eu tenho uma residência, né, grande, digamos assim, e eu quero colocar um quadro no pavimento inferior e um quadro no pavimento superior. O do pavimento inferior é um quadro normal que vai controlar. Desse quadro do pavimento inferior, que está embaixo, eu vou deixar um circuito, ou seja, um disjuntor, que vai ser equivalente ao quadro do pavimento superior. Então, desse quadro, eu vou derivar um circuito que vai ser, né, que vai alimentar os circuitos lá do meu quadro superior. Então,
passa primeiro por esse, tá? Pode ser até as 3 fases, eventualmente, também, beleza? Depende muito do projeto, do que você vai ter lá, tá bom? Então, eu posso ter o circuito elétrico terminal, que alimenta os pontos, tomadas, luminárias, o ponto final, né, de utilização, e posso ter um circuito de distribuição. Um prédio mesmo, ele pode ter a chave geral lá, tá vindo tudo, tem um quadro de distribuição geralzão, e esse quadro vai, por exemplo, para cada apartamento. Então, ó, desse quadro geral, eu estou derivando um circuito. Esse circuito corresponde ao quadro do meu primeiro apartamento. E nesse quadro está chegando 3 fases, tá? Um neutro e um térreo. Obviamente, aqui, certo? Aqui, eu vou ter um disjuntor trifásico, certo? Ou nas 3 fases separadamente, e vou derivar para os meus apartamentos, tá bom? Esse quadro aqui é como se fosse um circuito desse. Então, um disjuntor da fase eu vou puxar para cá, o outro da outra fase eu vou puxar para cá, o outro da outra fase eu vou puxar para cá. O neutro vou puxar para cá e o térreo também, certo? É porque aqui é algo mais complexo, tá? Eu estou puxando as 3 fases. Lembrando, essas 3 fases têm que estar protegido com disjuntores tanto aqui como aqui, porque lá é um novo quadro, certo? Não estou falando de disjuntor geral, o geral é antes ainda, tá? Esse aqui é o geral, que vem quando a concessionária entra, certo? Aí eu vou ter o circuito de distribuição principal. Nesse aqui eu vou ter disjuntores, né, um para cada fase, e daí eu derivo para os outros lá, tá certo? Eu posso derivar para esse. Esse daqui, galera, essa fase aqui, mesmo que seja a mesma fase dessa, vamos supor, ó, deixa eu botar números aqui. Eu tenho 3 fases: R, SR e T. Eu tenho essas 3 fases, beleza? Nesse apartamento aqui eu tenho a fase R, SR e T, tem as 3. Mas nesse aqui eu só tenho S. Aqui no quadro eu vou ter um disjuntor puxando o S, um disjuntor para o R e um disjuntor para o T. Tá? Tudo está indo para cá, beleza? Para o próximo, eu vou ter outro disjuntor S, tá? Puxando para cá. As fases são alternadas. Então, cada fase é um disjuntor, certo? Eu não posso pegar esse S aqui, ó. Eu não posso pegar esse S aqui e dividir tanto para esse como para esse. Por quê? Eu não posso partir de um mesmo disjuntor. Vamos supor que deu um problema nessa fase S desse apartamento, tá? Desse apartamento. Ou então deu um problema aqui, né? Além de ser mais equilibrado, esse apartamento tem que ter um disjuntor geral. Por quê? Se der um problema aqui, ele não pode desligar logo aqui, tá? É ideal que ele desligue lá, no disjuntor dele, da fase S que tem lá dentro, certo? Cada etapa de derivação deve ter um disjuntor, tá bom? Principalmente um disjuntor geral, se for para um apartamento, tá? Vamos lá. Ah, mas esse quadro aqui vai ficar muito grande. É muito grande mesmo, tá? Muito grande mesmo. Cada circuito, né, vai ser um novo disjuntor ali. Então aqui, rapidinho, né, você pode distribuir várias fases, depende do tamanho do seu apartamento, enfim, vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem parar, viu? Eu trouxe para a gente alguns símbolos. Gente, essa norma tem muitos símbolos, são mais de 70 símbolos, então a gente vai olhar os principais. Aliás, são bem mais. A gente vai olhar os principais, tá bom? Então, alguns deles a gente já falou, mas vamos esmiuçar um pouquinho. Vamos lá. O fio, assim, né, já é o eletroduto, tá? Uma linha contínua, tá?
tipifica o eletroduto embutido no teto ou na parede, beleza? Geralmente, esse eletroduto, né, ele é de 15 milímetros, certo? Se ele não for de 15 milímetros, aí você... Se ele não for de 15 milímetros, você tem que indicar aqui, tá, o diâmetro dele, tá bom? Lá no projeto elétrico, né, na planta, que a gente vai ver mais na frente, a gente vai poder averiguar esses símbolos aí, ver mais um pouco. Se eu tenho uma linha que não é contínua, né, uma linha tracejada, tá, indica que o eletroduto está embutido no piso, tá? É uma ligação subterrânea. Novamente, se for diferente de 15 milímetros, a gente indica. Bom, um traço vertical indica um fio de fase, um condutor de fase no interior do eletroduto. Um L de cabeça para baixo indica o neutro, tá? E aqui tem outra coisa também. Vamos só continuar, depois eu falo disso aqui. Esse meio tracinho, tá? Meio tracinho é o condutor de retorno, tá? No caso de interruptores, por exemplo, tá? Que tem o retorno. O condutor terra é um T, a gente já viu isso. Então, cada traço, né, representa um condutor. A gente deve indicar a bitola, certo? O diâmetro, o número de condutores, o número do circuito e a bitola dos condutores, exceto se forem de 1,5, tá? Então, aqui teria, né, se ele fosse de 2,5, por exemplo, tá? Eu teria que colocar aqui, ó, 2,5, beleza? O número de condutores, né? O número do circuito, principalmente o número do circuito. O número de condutores já vai aparecer na própria figura, tá? Então, é até dispensável isso aí. Eu vejo projetos que não tem isso, mas o número do circuito aparece, tá bom? Deixa eu ver aqui, não sei se alguém falou alguma coisa. Tá. Sobre o grupo. Vamos prosseguir. Então, galera, não precisa decorar essas coisas, fora essas básicas aqui, né? Mas aí, eu não costumo cobrar. Vocês vão ver isso aí quando vocês forem fazer o projeto elétrico, que é a nossa OAT. Então, alguns outros símbolos, né? Um quadro terminal de luz aparente, tá? Quadro terminal de luz e força embutido, quadro geral embutido, caixa de telefone, então tem algumas coisas, tá? Aqui também, importante aqui, ó, aparece bastante aí nos projetos, que são os pontos e a questão de controle, né, dos interruptores. Por exemplo, um círculo, né, com um A, né, isso aqui é um interruptor de uma seção. O que que é uma seção? Que só controla um ponto, né? Pode ser até vários pontos, mas só tem uma seção de corte, né? É um interruptor simples, digamos assim, né? A letra minúscula indica o ponto de comando. Então, aquela lâmpada, né, A, é controlada por esse ponto aí, né, que tem a letra A, o interruptor com a letra A. Se o interruptor for duplo, né, são duas seções, eu tenho aí o mesmo símbolo, um círculo partido, né, mostrando ali quais são os pontos de comando. Se for triplo, 3. E por aí vai, né. Esse aqui é um interruptor paralelo, ou three-way. Three-way é aquele que você tem, por exemplo, na porta da entrada do quarto, e você também controla a luz próximo da cama, né? A gente chama de three-way, são 2 pontos. Ou então no início da escada e lá no topo. Então, o símbolo é isso daqui. O interruptor intermediário, four-way. Esse aqui é um three-way, só que com 3 pontos, tá certo? Ao invés de 2, 3 pontos. Outra coisa importante, galera, isso daqui é um padrão, mas você pode, tá?
pegar símbolos diferentes que não tem nas normas, tá? Isso é comum. E você pode até mesmo criar símbolos no projeto. Agora, o que não pode faltar? A legenda. Todo projeto ele tem uma legenda para indicar o que significa cada símbolo, até mesmo para esses daqui, que são padrão, tá bom? Tem uma legenda lá e vai falar: "Ó, isso aqui significa tal coisa". Então, se você precisar criar um símbolo ou alguma coisa, pode criar, contanto que você indique no projeto o que que é, né, aquele símbolo, tá? Indique na legenda. Aqui, ponto de luz, né, no teto, beleza? Que tem aqui? Indicar o número de lâmpadas e a potência em watts, beleza? Você pode indicar aqui, ó, quem controla essa lâmpada? É o interruptor A, certo? Linkando aqui com o anterior. Eu tenho aqui o número de lâmpadas, são 4 lâmpadas, tá? Tem o número do circuito aqui também, certo? Circuito e a potência, tá? Potência de tanto, beleza? Aqui também, só que aqui o símbolo da arandela, né, na parede. Tem gente que nem coloca, bota desse jeito mesmo, sabe que o pessoal que vai construir já tem o projeto lá em mãos, já entende, então bota assim mesmo, né, mas aqui fica mais explicadinho. Às vezes vocês têm que indicar a altura, tá. Às vezes vocês têm que fazer isso aí. Então qualquer mudança que não for padrão, né, que não for o padrão, vocês indicam. Outra coisa, vamos lá, vamos seguir. Aqui, ó, ponto de luz no teto, seria aquele olhinho, o olhinho de boi, certo? O olhinho de boi seria feito dessa forma. Aqui é aquela luz de LED tubular, né? LED ou fluorescente. E aqui seria ela embutida na parede, tá bom? Então, quanto mais detalhes tiver no projeto, melhor. Esses detalhes não necessariamente precisam estar na figura do projeto, porque a gente vai ver mais na frente. O diagrama do projeto elétrico, ele é bem confuso. Ele tem muitas linhas, muitos traços, muita informação. Se você colocar tudo ali dentro, o projeto, embora esteja correto, tá? Vocês têm que pensar isso, que o projeto ele tem que ser executável o mais fácil possível, tá? Qualquer um que bater o olho tem que entender, tá? Claro, um profissional que trabalha com isso aí. Mas onde eu estou querendo chegar? Para você fazer um projeto elétrico de qualidade, vamos falar assim, de alto padrão, de execução, né, e obviamente de dimensionamento, né, não adianta nada você fazer os cálculos tudo certo, beleza? E não souber colocar na prancha e não souber organizar no visual. Por quê? O produto final é o que vai chegar para o cliente ou para o construtor, é a sua prancha. Então, se o seu projeto pode estar tudo certinho, se a sua prancha é ilegível, é difícil de entender, não é executável tão facilmente, talvez a pessoa não, o próximo ele não feche com você. Ele vai escolher outra, porque achou o seu projeto muito confuso, certo? Então, galera, a diagramação, a organização, a prancha, tá? Para um projeto executável, né, para você segurar o cliente, não basta fazer os cálculos certos. Ele tem que ser um projeto fácil de se entender e de se executar. Quanto mais fácil, melhor. O negócio já saiu, viu? Calma, Emily, calma, Emily. Emily tá gritando aí. De boa. Já saiu, já foi embora. É isso aí. Tranquilo, galera? Podemos continuar aqui? Qualquer dúvida, pode falar. Vamos terminar aqui, essa parte desses símbolos. Acho que aqui é ótimo. Isso. Eu tenho uma tomada de luz na parede, né? Uma tomada baixa a 30 centímetros do piso, beleza? Do piso acabado. Tomada baixa. Pode ser assim, né? Pode ser dessa forma também, sendo que você especificar a altura. Essa tomada aqui,
é uma tomada média, tomada padrão. Qual é a altura padrão? 1,30 do piso, tá? Se você usar uma altura diferente, você pode botar aqui, ou então em algum lugar. Mas você pode pôr aqui, ou então no projeto você pode indicar na legenda, se tiver algo específico, você pode colocar notas, tá? Então, o seu projeto tem que estar executável. Tem a tomada é, alta, beleza? Alta, tá? Geralmente tem ela no banheiro ou é alguma coisa assim. Na verdade, no banheiro a gente nem coloca tomada, tá? A gente coloca um ponto, mas sem tomada. Mais na frente eu vou explicar por quê. Não se pode instalar chuveiro em tomadas, essas tomadas nossas, tá? A ligação tem que ser ou ligação direta mesmo, ou com aqueles. Ô, rapaz, eu esqueci o nome. É, tem um suportezinho não é um adaptador, não. É uma coisinha mesmo própria para você instalar o chuveiro. O nome agora comercial eu esqueci. Tá? Deixa eu ver aqui. É um plug que você instala no chuveiro. Qual é o nome? É um conector de chuveiro, só que ele tem um nome comercial aí que todo mundo lembra. Todo mundo lembra, menos eu, né? Bom, em resumo, ele é uma coisinha de cerâmica, tá? Então, galera, de cerâmica ou de porcelanato. Então, você deve usar esse equipamento, tá certo? É preferível até se você, olha só o que que eu vou falar. É conector mesmo de porcelana, né, para chuveiro. Porque ele tem um nome mais comum e eu me esqueci. Se você não tiver isso, atenção no que eu vou dizer. É preferível que você instale com fita, tá? Com fita, claro, não é o ideal, tá? Com fita isolante, né? Bota lá dentro da caixinha e fecha, faz bem certinho. Agora, nunca utilizar tomada, porque a amperagem do chuveiro é muito alta, tá? Muito alta. As tomadas que nós temos, tomadas comuns, ela é até 20 amperes, tá? Qualquer chuveiro dá mais que 20 amperes. Você pode derreter o circuito, né? E aí perder a isolação e dar um curto-circuito. E chuveiro e água e eletricidade não combinam, tá? Então, é preferível, literalmente, instalar, fazer uma ligação direta, botar uma fita isolante, do que utilizar plug de tomada. Beleza? Ele não resiste, tá? O ideal mesmo é você usar o conector cerâmico próprio para chuveiro, tá bom? É o ideal. Tem vários aí, vários tipos no mercado. Bem baratinho. Então, a gente tem a tomada no piso, né? Interessante aqui, né? Tomada no piso. Você for fazer algo comercial mesmo, isso aqui às vezes é bem útil. Ou então, um auditório, né? Um local de eventos, né? Onde vai ter algo relacionado à música, um palco, aparece muito, tá? Tomadas no piso. E aqui tem uma saidinha de som do teto. Eu só trouxe só para vocês verem aí que existe. A norma, ela traz muito, tá? Esses símbolos, beleza? Depois vocês podem dar uma olhadinha. Então, uma definição. O que é um ponto? Ah, eu tenho um ponto elétrico, né? Então, o ponto elétrico designa, né? O aparelho fixo, pode ser o aparelho fixo de consumo, né? Fixo de consumo para luz, tomadas de corrente, arandelas, interruptor, botões de campainha. Em resumo, tudo que está chegando à corrente elétrica é um ponto elétrico. Tá? Lâmpada, tomada, campainha, tudo que tiver, né? Com seus, inclusive com seus respectivos interruptores. Então, o interruptor é um ponto, beleza? A lâmpada é outro,
são 2 pontos, porque ali está passando o circuito e tem contato, digamos assim, né? Derivação para o equipamento, né? Ou de controle ou de uso. O ponto de utilização, aí sim, aí é aquilo que a gente. É o ponto que a gente usa para fazer alguma coisa, tá? Que tem uma carga prevista para aquilo, né? A gente tem o ponto de controle, por exemplo, o interruptor é um sistema de controle, né? De acionamento e de controle. E o ponto de utilização é onde a gente vai instalar o equipamento. A gente tem ponto de luz, a gente tem ponto para aquecedor, ponto para aparelho de ar, né? Então a gente pode classificar ele de várias maneiras, tá? Pode ser pela carga, pode ser também pelo ponto de tomada, seria mais geral, e ponto de ligação direta. Por exemplo, do chuveiro, como eu falei, é esse daqui, tá? Considerado aí um ponto de ligação direta. Então, na NBR 54, essa aqui tá errada. É 5410. Tá errado isso aqui, viu? Aqui tá errado. Depois eu tenho que corrigir para mandar para vocês. É 5410. E eu errei de novo. 5410. Tá? A gente tem previsões de pontos. Tá? Então aqui começa o nosso projeto. Então você recebeu a planta. A sua planta, o seu projeto, tem que ter um número mínimo de pontos de iluminação e de tomada, né, para cada cômodo. E a NBR 5410 ensina para a gente como calcular isso. Tá? Eu vou mostrar como a NBR faz e depois eu vou falar como deve ser feito. Tá? É diferente. A NBR 5410 ela dá o mínimo. Tá? Depois eu vou falar como é que se deve fazer para ser um projeto ali que a gente chama, né, de alto padrão, né? Um projeto bom. Então, incômodos ou dependência com área. Ó, falando de pontos de iluminação, nós vamos falar aqui das potências de iluminação para cada um dos cômodos. Tá? Quando que eu devo deixar ali de potência ou estimar? Né? Em cômodos ou dependência com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, né? Um quarto ali de 3 por 2, deve ser prevista uma carga mínima para iluminação de 100 VA. Beleza? Olha esse número, 100 VA. Em cômodo ou dependência com área superior de 6 metros quadrados, acima, certo? Acima desse cômodo, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Aqui temos alguns adendos. O primeiro adendo que eu quero fazer é a unidade que ele está usando. VA, certo? VA. Ó. Significa que ele já usou o fator de potência. Essa potência já é minha potência S, tá? Que é a potência P dividido pelo fator de potência. Já está na unidade correta. É só dividir pela DDP para achar a minha corrente. Tá bom? A gente viu na aula passada que corrente é igual a potência dividido pela DDP vezes o fator de potência. Ele já deu esse aqui, ó. Ele já fez isso daqui, que é igual a S, tá? Já está em VA, certo? Então, ele manda colocar, né, para cômodos maiores que 6 metros quadrados, ele manda colocar para os primeiros 100 metros quadrados 60 VA, e depois, ó, isso aqui é importante, tá? Ele só deixa acrescentar 60, aliás, isso é o mínimo, né? Ele só pede para acrescentar 60 VA no cálculo. Peraí, galera, isso aqui tá chato. Quando eu tenho acrescido, tá? 4 metros inteiros. Então, se o meu quarto tiver 9 metros e meio,
9,5 metros quadrados, o mínimo que a norma pede é somente 100 VA. Por quê? Para os primeiros 6, eu vou colocar 100, né? Quando eu tirar 6 aqui, vai sobrar 3,5 metros quadrados. Ainda não completou 4 metros inteiros. Então, vai ser 100 VA. Se eu tiver 10 metros quadrados, aí sim. Aí, para os primeiros 6, a norma manda eu botar 100 VA, né? Tira 6 aqui, vai sobrar 4 metros quadrados. Eu tenho 1 metro quadrado inteiro, eu vou botar mais 60 VA. Tá? É o mínimo. Ah, se eu tiver, outro exemplo, 12 metros quadrados. 12 metros quadrados. Para os primeiros 6, 100 VA. Certo? Gente, quem não entendeu pode falar. Para os primeiros 6, 100 VA, vai sobrar 6. Vai sobrar 6 metros quadrados. Certo? Aqui, eu tenho quantos 4 metros quadrados inteiros? Só um, né? Porque se eu dividir 6 por 4, dá 1,5. Então, eu vou acrescentar só mais 60. Vai ficar o mesmo valor do que está lá em cima. Né? Eu acrescentaria, se fosse 14, aí sim. Que aí aqui ia ser 8, né? Sobrar 8, aí eu teria que acrescentar 2 vezes 60. Beleza? Continha de padaria, como eu falei, as contas que a gente vai fazer é dessa forma. Só que vocês têm que interpretar a norma, tá? Na prova, eu cobro tudo isso aqui, só que eu dou a norma para vocês, tá? Eu boto esse item aqui para vocês. Vocês têm que saber, com a norma na mão, saber seguir a norma, tá? Saber seguir a norma. Então, olha só, essa nota aí, esses valores que a gente está dando aqui corresponde à potência destinada, que corresponde, tá? Às potências destinadas à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos, tá? Não necessariamente é a potência nominal das lâmpadas. Isso aqui tem uma coisa importante. Eu até comentei na aula passada, tá? Galera, hoje essa norma ela está um pouco não, ela está muito defasada. Então hoje, o que que a gente tem? Hoje a gente tem o LED, tá? O LED. Antigamente a gente colocava uma lâmpada, já dava o 100 VA, né? Como era lâmpada incandescente, era 100 watts, beleza? Só que hoje não. Hoje não. Hoje, por exemplo, depois a gente vai fazer isso aí. O que eu precisaria, por exemplo, vamos supor que o meu cômodo ele dê lá, eu faço essas contas aqui e ele dê, sei lá, vamos pôr uma sala de 25 metros quadrados. Vamos fazer esse exemplo aqui, 25 metros quadrados, tá? Para os primeiros 6 metros quadrados, eu vou colocar 100 VA. Esse é o mínimo. Estou usando o mínimo da norma, beleza? Bom, 25 menos 6 sobra 19. Sobrou 19 metros quadrados, tá? 19 dividido por 4, fazer aqui, vai ser 4,75. Então, eu vou ter 4 vezes, né, 60. Porque eu tenho 4 números inteiros, 4 parcelas de 4 metros quadrados inteiros, né, dentro de 19. 4 vezes 60. Isso aqui vai dar para mim um total de 120, 240, 340 VA. Certo? Esse é o mínimo da norma, galera. Só que presta atenção comigo. Tá? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Vamos supor que eu coloque LED de 20 watts. Não é uma lâmpada fraca não, viu? Não é uma lâmpada fraca não. 20 watts. Vamos supor que o fator de potência do LED, né, seja 0,8. É um fator de potência que eu acho que até que a NBR manda usar. Beleza? Então, em VA seria 20
né? Estou calculando a potência S. Aqui é a potência P, de um LED. Seria 20 dividido por 0,8. Tá? Em VA daria 25. 25 VA. Se eu dividir 340 por 25, olha quantos LEDs seria para isso daí. 340 por 25. Aproximadamente aí 13 LEDs. 13 LEDs. 13 LEDs de 20 watts. Não é pouca iluminação. Eu estou falando de 13 lâmpadas de 20 watts. Tá? De LED. Em uma sala de 5 por 5. 25 metros quadrados é 5 por 5. Tá? Na prática, o que o pessoal vai fazer? Ele vai colocar aqui, sei lá, 4 LED desse, sem VA, né? Depende do projeto de iluminação. Tem gente que botar até 2. O que isso indica? Isso indica, galera, que a norma está contra a segurança. Por quê? Eu estou colocando mais carga, ou seja, eu vou colocar um disjuntor maior. Só que a carga real ela é bem pequena. O meu disjuntor que eu vou colocar vai estar longe da carga que eu preciso proteger. Tá? E a gente vai ver mais na frente que circuitos de iluminação, aliás, circuitos de uso geral, o menor disjuntor é de 10 amperes. Existem outros no mercado, existem disjuntores de 3 amperes, existem disjuntores de 6 amperes, mas ninguém acha. Pode esquecer de achar na sua cidade aí, em loja física. Se você quiser, você pode pedir pela internet. Aí você pode achar. Via de regra, galera, 10 amperes. Então, em 220 volts, um disjuntor de 10 amperes, poxa, para LED é muito LED, é LED pra caramba. Só que a norma, desse jeito aqui, fechando o meu raciocínio, a norma, ela é antiga. Então, antigamente, sem VA era coerente, porque eu tinha lâmpadas de 50 watts, de 75 watts, de 100 watts, comum. Isso era uso comum na casa. Hoje o comum é 15, é 12, tá? É de 20 VA, entendeu? Então, a norma está defasada, tá? Qual é o meu conselho? O meu conselho é que você coloque no seu projeto realmente contabilizando a potência dos LEDs. Potência dos LEDs. Se você não saber, você pode estimar, você tem uma noção disso, beleza? Vai ser muito mais próximo do que esse mínimo aqui. Ah, professor, você está falando para a gente não seguir a norma? Ó, galera, na verdade, se você conhece os pontos, a norma deixa você, se você conhece o equipamento, tá? A norma, ela deixa você usar a potência real do equipamento. Isso aqui deve ser feito, né, se você não conhecer o equipamento, beleza? Ou se você só tem a planta, não tem contato com ninguém e tem que fazer, aí você pode fazer isso aqui. Eu, particularmente, nem faria isso. Eu contabilizaria como se fosse LED, certo? Com certeza, um circuito de iluminação não vai chegar aos 10 amperes lá, certo? Não vai chegar. Então, você vai contando como se fosse LED, que vai ficar mais a favor da segurança do que o mínimo da norma, beleza? Pode confiar. Depois, se vocês quiserem fazer as contas, vocês podem fazer, mas é isso aí. Tá? Então, para a otimização dos circuitos, podemos adotar o valor nominal do ponto de iluminação de acordo com a lâmpada que se vai utilizar. Professor, mas eu não conheço a lâmpada. Bom, usa o bom senso, galera. Os valores que a gente tem é de 10 watts, é de 12 watts, é de 20 watts, certo? De 25. Se tiver alguma coisa especial, uma luminária, o pessoal vai falar. Pelo menos deve, beleza? E mesmo assim, quando você somar tudo, para dar 10 amperes é muita coisa. Muita coisa. Tá? Porque 10 amperes, né? Se você dividir corrente, a potência S, né? Já o VA,
dividido pela DDP, certo? Se a sua DDP for 220, essa potência aqui para dar 10 amperes tem que ser 2.200. 2.200 VA, tá? É mais que um micro-ondas, só de lâmpada. É lâmpada de LED pra caramba. Pra caramba. Se você pegar 2.200 e dividir por, sei lá, vamos pôr um LED de 25 como padrão. Quantos LEDs você tem nesse? Você pode pôr nesse circuito? Ó, você pode pôr 88 lâmpadas de LED de 25. É lâmpada que não acaba mais. Então, é melhor estimar como LED para ficar mais simples, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, aqui na disciplina, a gente vai aprender, primeiramente, calcular o mínimo, tá? Calcular o mínimo, obedecendo isso aqui que a norma pede. Tanto na prova como no trabalho, vocês vão calcular o mínimo, beleza? Essa vai ser a segunda etapa do trabalho, né? E depois que eu souber que vocês sabem calcular o mínimo, se vocês quiserem mudar, botar para valores mais próximos do real, usando o LED, vocês podem fazer isso, tá? Isso só vale para o LED, tá? Para o próximo aqui, ó, ponto de tomada, aí não. Aí a gente vai seguir a norma à risca, tá? Aí tá certinho. O ponto de tomada é o seguinte. A gente tem que a definição, né, que são pontos de utilização onde a gente tem conexão com algum equipamento que vai ser alimentado por corrente. Então, a gente tem dois tipos de pontos de tomada. A gente tem a tomada de uso geral, né? A gente coloca aí, deixa eu ver as horas, a sigla de TUGS, né? Tomada de uso geral, e a gente tem tomada de uso específico, beleza? Essa tomada de uso específico, quando é que ela é usada, né? Na verdade, a gente tem um limite aqui. O limite é o seguinte, via de regra, a tomada de uso geral, ela é até circuitos de 10 amperes. Tá? Então, se eu tenho um equipamento que só ele já passa de 10 amperes, eu não posso mais juntar nada no circuito. Eu vou ter um circuito e uma tomada de uso específico. Resumindo, se o meu equipamento sozinho, ele demanda uma corrente, tá? Uma corrente I maior que 10 amperes, eu não posso juntar ele com mais ninguém dentro do circuito. Tomada de uso específico, tá? Até 10 amperes eu posso juntar, por exemplo, eu posso juntar várias lâmpadas, eu posso juntar várias tomadas até 10 amperes, tá? Tem uma exceção a essa regra, mas primeiro a gente estuda a regra, depois a gente fala da exceção. Então, vocês têm que, o projetista, vocês que estão fazendo, vocês têm que analisar, tá? Criteriosamente os locais onde vocês devem prever tomada de uso especial, tá? E prever tomada de uso específico. Algo que assegure a segurança e o conforto do usuário. Então, você pode fazer um briefing, né, uma listinha, um aplicativo, um Google Forms, do que você quiser. Eu estou falando de projeto de alto padrão. Você é o cara que faz projeto elétrico de alto padrão e cobra caro. Você vai fazer um briefing e vai falar, eu estou precisando dessas informações aí, iniciais, tá? Vocês pretendem ter algum equipamento aí muito pesado, sei lá, uma banheira de hidromassagem, algo que seja maior do que 10 amperes, né? Talvez a pessoa não saiba, mas geralmente, né, tem alguns equipamentos que chegam próximos a isso, que já poderia ser TUIs, tá? A gente vai falar mais deles ao decorrer da disciplina. Mas se você quiser ser mais assertivo, você pode fazer um briefing, tá? Tem gente que já sabe o que que vai comprar. O que que vai comprar, o que que vai ser. Então, tranquilo isso aí. Então,
Passou de 10 amperes, né, eu só posso usar um equipamento. Se o meu equipamento sozinho já passa de 10 amperes, tomada de uso específico. A tomada de uso específico é igual a um circuito, que é igual a um disjuntor, tá? A um disjuntor. Então, tomada de uso específico, ele é um circuito, ele é um disjuntor só para aquele ponto. Exemplo mais comum que tem em toda casa, o chuveiro. Chuveiro é mais de 10 amperes, eu não posso juntar ele com mais nada. Eu não posso pegar a fase e o neutro que está indo para o chuveiro e alimentar mais nada. Por norma, tá? Não posso. Vamos lá. Como a gente calcula o número de pontos? Então, a gente já aprendeu a calcular as potências de iluminação, tá aqui, tá? E o número de pontos? Como é que eu calculo o número de pontos de tomada? Bom, ele é determinado em função do local, obviamente, tá? E de alguns outros critérios que têm a ver com área e perímetros, tá? Ó, em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, tá? Próximo ao lavatório. Utilização aí para a gente ligar um secador, ligar alguma coisa. Não estou falando do chuveiro, tá? Exceto chuveiro. Aqui tem uma diferença, ó. Eu vou pular para você, depois eu volto lá. Em varandas, a gente prevê um ponto. Gente, eu estou falando de mínimo, não estou falando de ideal. Estou falando de mínimo, tá? O ideal, já vou adiantando, é você seguir o layout arquitetônico. Então, se no layout arquitetônico fala que eu vou precisar daquele ponto ali, coloca o ponto lá, mesmo que passe. Você não vai ficar na pirangagem de só colocar o mínimo e aí faltar tomada na casa. Isso é terrível. Sai a gente fazendo gambiarra, puxando extensão, botando T para tudo quanto é lugar, porque no quarto só tem uma tomada. E a norma permite. Tem quartos que só precisa de uma tomada. E hoje é impraticável. É impraticável. Tá? Vocês vão ver aqui que a norma permite isso, beleza? Mas vocês, como projetistas aí de alto padrão, vocês não vão fazer isso. Né? Não vão deixar faltar tomada na casa do cliente, tá? Também não é sair botando tomada a doido. Se ele quiser, faz o gosto dele, né? E cobra por isso, tá? Cobra por isso. Você vai ter mais trabalho, você cobra mais. É alto padrão. Ó, cozinhas. Aqui tem uma diferença. Ó, banheiro é um ponto é o mínimo. Tem muita gente que erra isso aqui lá na prova e no trabalho. Banheiro, o mínimo é um ponto, próximo ao lavatório. Cozinhas, cozinhas, né? Lavanderias, área de serviço, locais análogos. Tá? Cada cômodo desses separadamente, beleza? Deve ser previsto um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Estou falando de perímetro. E acima da bancada da pia deve ser previsto 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos. Tá? Então, aqui eu vou analisar perímetro. Minha cozinha, vamos supor que ela é 3x2. 3x2, né? O perímetro é o somatório, tá? É 3 mais 2. Aqui tem mais 3. Opa, eu desenhei errado, mas vai assim mesmo. E aqui tem 2. Beleza? Mais 3 mais 2. Qual é o meu perímetro? 10 metros. Tá? Quantos pontos de tomada eu vou ter? Vou dividir esse perímetro. 10. Dividido por 3,5. 10 por 3,5 dá 2,8. 2,85. Aqui, ó, a fração conta, certo? Então, aqui serão 3 tomadas. 2 tomadas do inteiro, né? E uma tomada da fração. 3 tomadas. Beleza? É assim que a gente faz para essas áreas, ó. Cozinhas,
copas, cozinhas, área de serviço, lavanderia, locais análogos, tá? E sendo que a gente tem que colocar pelo menos 2 dessas aí, tá? No mesmo ponto ou em pontos diferentes acima da bancada da pia. Certinho? Essa área aqui, essas áreas aqui, né? Agora, nas outras áreas aqui, ó, salas, dormitórios, né? Sala, quarto, enfim. A gente faz a mesma lógica. Só que ao invés de dividir por 3,5, a gente vai dividir o perímetro por 5. Beleza? Devendo ser esses pontos espaçados tão uniformemente quanto possível. Discordo. Não tem que ser nada espaçado. Você tem que seguir o layout. Porque você tem lá o layout. Você tem o layout do quarto. Aí aqui você tem uma cama, né? Gente, onde é que você tem que botar uma tomada? Você tem que botar a ponta aqui do lado. Você tem que botar a ponta aqui. Ah, provavelmente vai ter uma TV. Beleza, você tem que botar alguns pontos aqui, certo? Você não vai botar o ponto onde, por exemplo, vai ter um negócio que é um guarda-roupa embutido. Você não vai botar um ponto aqui dentro. Então, esquece isso aqui, ó. Um projeto correto, assim, mais como é que eu posso dizer, gente? Me faltou a palavra. Mais funcional é você seguir o layout arquitetônico. Então, galera, só distribui uniformemente se você realmente não tiver o layout, não tiver as informações. Se você tiver, é bom ter uma conversa com o cliente diretamente. Se alguém contratou você, está terceirizando, se possível, tente marcar uma reunião, tente entender o projeto, entendeu? Às vezes o pessoal não vai querer passar com medo que você atravesse, mas insista. Diga que é para você fazer um projeto de alto padrão, tá? Ele já sabe que o seu projeto ele é bom, ele é de alto padrão e você precisa de algumas informações para entregar o máximo, né, e o melhor possível. Então, tem que argumentar, né? Claro, com jogo de cintura, tá? Por que que isso daqui é muito errado? Esse mínimo é muito errado. Ó, 5 metros ou fração de perímetro. Vamos botar um quarto aqui, um mesmo quarto, né? Vamos botar um quarto aqui, 4 por 3, tá? Repara aqui, 4 por 3. Esse quarto, ele tem perímetro, né? 14 metros, né? 7 mais 7. Beleza? Olha só, o número de pontos de tomada mínimo que a norma pede é 14 dividido por 5, né? O item tá falando aí que eu posso fazer isso aí. 14 dividido por 5 vai dar aqui 2 e alguma coisa, né? Não sei se é 2,85, não sei. 14 dividido por 5, 2,8. Pronto, 2,8. O número total, né, final, eu tenho que usar a fração 3 tomadas. Aonde, galera? Aonde? Me explica. Aonde que em um quarto 3 por 4 eu só vou colocar 3 tomadas? Então, assim, a norma é totalmente fora da realidade que a gente vive hoje, né? Como eu falei, tem que ter, no mínimo aqui, ó, uma tomada de cada lado da cabeceira. Só aí tem 2, tá? Porque você carrega celular, você bota notebook, você bota o tab, você bota os cambal de coisa. Às vezes bota tudo ao mesmo tempo ali. Um abajur, como é que eu vou botar? Ó, se eu tiver um abajur e quiser carregar o celular junto, se tiver uma só aqui, eu já não vou poder fazer isso. Então, a norma manda um mínimo, que é um mínimo tão assim, defasado. Hoje em dia a gente não deve usar esse mínimo, tá? Vamos fazer a mais, beleza? E 99,9% das chances das vezes que vocês seguirem o layout arquitetônico, vocês vão colocar pontos, mais pontos do que esse mínimo pede aqui.
porque é uma questão de bom senso, tá? É uma questão de bom senso. Né? A gente vai calcular o mínimo, vai aprender? Vai, porque é norma. Mas na prática, seguir o layout, né? Na 99% das vezes você como é que se fala? Já satisfaz esse requisito aqui do mínimo, tá? Desses itens que a norma traz, tá? É melhor seguir o layout, tá? Então, no mínimo, eu teria uma tomada aqui, outra tomada aqui. Aqui, poxa, eu vou ter uma TV. Poxa, eu vou ter uma TV, aí eu vou ter uma Sky, né? Sei lá, eu posso ter até outra coisa aqui. Um home theater, qualquer um aparelho de som, enfim. Né? Então, galera, você vê que o que a norma pede de 3 tomadas é defasado. Muito pouco. É o mínimo muito pobre, tá? Eu morei em um apartamento durante o mestrado que tinha uma tomada no quarto. Aí eu falei, é sacanagem. Tinha uma tomada. Eu falei, então eu tinha que sair puxando extensão para ligar ventilador, para ligar notebook. Tinha que sair fazendo assim, botando T, né? É a vida. Mas o ideal não é esse, tá? O ideal não é esse. Vira uma bagunça. Em cada um aqui dos outros cômodos, fora esses que a gente falou aqui, ó, banheiro, cozinha, varanda, sala, tal. Em cada um dos demais cômodos e dependências da habitação, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,5, tá? Metros quadrados. Um ponto, vamos supor que seja uma, por exemplo, um local ali de depósito, alguma coisa, né? Então, se for inferior, tem que ser esse valor aí. Inferior a 2 metros, a 2,25 metros quadrados, tem que ter pelo menos um ponto, né? Até mesmo para você fazer manutenções, tá, gente? Se for maior, né? Se a área do cômodo ou dependência for superior a isso e igual ou inferior a 6, você também pode botar um ponto, tá? É o mínimo. Eu não sei porque ele repete isso daqui, né? Era só falar que menor que 6, você ia pôr isso aí. Um ponto de tomada para cada 5, ou fração, segue essa mesma lógica da sala, tá? Para cada 6 metros quadrados, maior que 6 metros quadrados, devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível, tá bom? Então, se o cômodo ele é menor, né, que 6 metros quadrados, um mínimo, um ponto de tomada. Independente da minha, independente, assim, do que seja, tá? Claro, excetuando esses itens, tá? A, B, C e D. Em cada um dos demais cômodos, tá bom? Esses outros itens, sala, varanda, cozinha, vocês têm que usar isso daqui. Tá? Tranquilo, galera? Então, a norma é isso aí. Ah, e a potência para essas tomadas? Aí sim tem uma coerência. A norma manda a gente instalar uma potência mínima para cada tomada, a depender do local. E aqui nós temos 2 locais. O geral, 100 VA por tomada, tá? O geral, 100 VA por tomada. Só que banheiro, cozinha, copas, área de serviço, esse aqui que estava nesse item B, ó, ele tem uma diferença. Ele fala o seguinte: 600 VA por tomada até 3 pontos. Então, se minha cozinha tiver 3 pontos, para cada ponto, eu vou computar 600 VA, porque cozinha tem equipamentos mais pesados e área de serviço também, certo? Se passar de 3 tomadas na cozinha, eu vou colocar 600 VA para as 3 primeiras, tá? E o que passar de 3, eu vou colocar 100 VA, beleza? 100 VA para as demais. Né? Quando o total de tomadas no conjunto desse ambiente for superior a 6 pontos, se eu tiver, por exemplo, 7 pontos na cozinha ou na área de serviço separadamente, eu posso fazer esse critério aqui, ó, mínimo seja 600 VA para os 2 primeiros pontos, tá? E 100 VA para o restante, beleza?
Lembrando, sempre separando os circuitos de cozinha e de área de serviço. Beleza? Então, até 6 pontos eu vou considerar 600 VA para as 3 primeiras e 100 VA para as demais. Talvez eu tenha que colocar até mais de 2 circuitos, até mais de um circuito na cozinha, tá? Ali tem equipamentos pesados. Talvez eu tenha que, por exemplo, deixar o micro-ondas sozinho, que é um equipamento pesado, tá? Mas aí vai depender, obviamente, do padrão da residência. Quanto mais alto o padrão, mais tem uma tendência de ter cargas mais potentes, tá bom, galera? A gente vai discutir melhor isso aí. Se eu tiver mais de 7 pontos na cozinha, a norma deixa eu reduzir. Não é obrigado a reduzir. A norma deixa. É o mínimo. Isso aqui a gente está falando de mínimo, tá? Nós estamos falando de mínimo. Mas, obviamente, vai ser um projeto, nesse caso dos pontos de potência, é um projeto razoável, tá? Razoável. Só que você tem, tudo é analisado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem micro-ondas aí, 1800 VA, né? 1800 VA, beleza? Só ele sozinho já meio que daria conta, seria equivalente a essas 3 primeiras tomadas aqui, tá? Provavelmente você colocaria ele aí com no máximo 2 tomadas, ou até mesmo aqui dá para colocar até 4 tomadas de 100 VA, né? Seria mais 400. Fecharia os 2.200, que dividido por 220 volts, sem já fazer muito isso, vai dar os 10 amperes, que é o disjuntor máximo que eu posso usar para circuitos de tomada de uso geral. Então, eu já posso usar aqui, ó, beleza? Um disjuntor de 10 amperes para essa quantidade aqui, né? Aqui me daria 5 tomadas em uma cozinha. Mas, por exemplo, pensa comigo. Provavelmente pode acontecer. Eu posso ligar essa tomada aqui de 1800 VA e na outra aqui ligar uma panela elétrica de 1200. O que vai acontecer com esse disjuntor se for um circuito só? Vai desarmar. Então, equipamentos altos que vocês sabem que são altos assim, ó, alguma coisa assim, vocês podem deixar ele numa TUI, né, num circuito específico, tá? Equipamentos que vocês conhecem que tem uma potência alta. Pode até botar ele com outros, mas tem que ser dimensionado bem, beleza? Por isso que o layout é importante. E o briefing, há uma entrevista, uma reunião com o cliente para você conhecer o que eles pretendem ter em uma cozinha, tá? É importante. Se for de alto padrão, realmente o seu cliente é um cara rico, vai fazer uma residência de alto padrão. Ele vai gastar 5 milhões na casa dele. Aí, meu amigo, você tem que fazer um projeto condizente. Você tem que coletar as informações, tá? Claro, tudo isso você repassa para ele, tá? Você não vai trabalhar barato, não. É alto padrão, porque tudo é alto padrão mesmo. Uma casa de alto padrão não é uma casa grande com um porcelanato. Isso não é casa de alto padrão. O que muita gente vê são casas caras, com materiais bons de primeira linha, e as instalações fora de norma, porca, a parte elétrica ruim, desarmando tal coisa, a parte hidráulica, você abre o chuveiro, não tem pressão. Então, assim, galera, casa de alto padrão, ele tem as instalações de alto padrão. Não é só uma casa cara, bonita, com grande e piso de porcelanato, não. Tá? Isso, se as instalações forem ruins, para mim, isso não é casa de alto padrão. Tá? Casa de alto padrão é tudo ali feito para você. É mais caro, obviamente, mas é tudo para você aproveitar, né? Ter uma qualidade de vida superior, tá bom? O máximo de conforto e funcionalidade. Então, nos outros cômodos, tá? 100 VA por tomada. Então, as salas, né, quartos, a gente pode computar 100 VA por tomada. A gente pode juntar tomadas de cômodos, por exemplo, para chegar mais próximo lá da potência do disjuntor, né,
de 10 amperes, enfim. Aqui também tem outras coisas, são menos usuais. Por exemplo, house de serviço, salas de manutenção e salas de equipamentos, tais como casa de máquinas, sala de bomba, barrilete, locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de uso geral. Aos circuitos terminais respectivos desses equipamentos, pode ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 VA, são equipamentos mais pesados, para cada ponto, tá, galera? Nos circuitos terminais, onde você vai plugar a sua bomba, seu barrilete, lá, suas máquinas, tá? Os circuitos terminais devem ser atribuídos uma potência de no mínimo 1000 VA, tá bom? Então, cuidado, não siga o mínimo da norma, você vai fazer a mais, tá? Você vai botar tomada a mais, beleza? E algumas coisas que a norma traz, você vai usar o bom senso e vai botar a mais. Ó, um exemplo, secador. Olha só o exemplo que eu vou dar. Esse secador aqui é um secador bom, pocado, profissional. Ele não tá aqui, tá? Eu esqueci, quando eu tirei o print, eu esqueci de botar a potência dele. Mas se você botar aí no Google aqui, secador de cabelo, Bi-Emotion, tal. A potência dele, desse secador, desse bendito secador aí, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ou é 2000 watts, ou é 2400 watts. O secador. O secador. Ou seja, a norma manda você botar no banheiro, prevê uma tomada, tá aqui, ó. O mínimo dela, cadê? Aqui, né? De 600 VA. Ele manda colocar uma tomada no mínimo do banheiro e ó, de 600 VA. Se eu fizer isso e juntar esse secador com outras coisas, pode eu não conseguir usar, entendeu? Porque eu vou estar usando e o disjuntor vai ficar desarmando. Então, um secador desse, numa casa de alto padrão, você pode achar um secador desse. Pode achar? Não precisa ser de alto padrão, né? Alguém que queira um secador profissional e pode comprar, pode ter. Então, isso aqui seria, galera, uma TUG, uma TUI, certo? Em 220 volts, uma TUI é um equipamento de 2.200 VA, porque se eu dividir por 220 já dá 10 amperes, que é o mínimo, que é o máximo, né, para as TUGs. Então, o secador já seria uma TUI, né? Tem gente que faz o quê? Liga a tomada da bancada lá, da bancada do banheiro, tá? Essa mesma tomada liga com o circuito do chuveiro. Não pode. Chuveiro é o circuito isolado para ele. É tomada de uso específico. Não pode ligar nada acima, se o equipamento for acima de 10 amperes, ele não pode ser compartilhado com nenhum outro ponto. É só um circuito para ele, tá? Ó, por outro lado, esse secadorzinho de cabelo aqui, ó. Esse secadorzinho de cabelo, ele é um secadorzinho de secar cachorro, tá? Duas velocidades. Gente, quem tiver ele aí, não tô falando que vocês são cachorro, não, tá? Vou reformular. Esse secador aqui, ele pode ser usado para gente, mas também pode ser usado para cachorro. Eu tô falando que ele é muito fraquinho. Vou ser cancelado. Ó, ele é baratinho, né? Então, qualquer secadorzinho, olha a potência dele, 1.200 watts, certo? 1.200 watts. Se é em Salvador, esse secador, lá é 127 volts, tá? Se eu dividir em Salvador, o secador, que não é R$ 70, 1.200 watts, se eu dividir por 127 volts, eu vou ter 9,4 amperes. Em resultado, já fechou aqui um circuito só para ele aqui. Só para esse aqui. Entendeu? Então, galera, a norma está meio atrasada. Se eu pôr só 600 VA para esse ponto, eu posso carregar um celular, uma chapinha, uma coisa, mas talvez eu não consiga ligar um secador a depender da cidade que eu esteja. Tá?
Tudo tem que ser analisado no bom senso. Eu estou trazendo conhecimento para vocês analisarem isso. Ó, olha quanto que a norma pede para a gente estipular para o secador de cabelo. 500 watts. O que vocês acham? Isso aqui eu tirei da norma. É o item A. Tem um item que mostra lá para você. Caso você não saiba, você pode estimar 500 watts. O mais peba que eu achei, tá? No Google lá, na Magalu, foi isso aqui, ó, 1.200. O chuveiro, deixa eu ver se tem um chuveiro. Aqui. O chuveiro, o mais peba que eu achei foi essa ducha. 4.400 watts, tá? A norma manda colocar chuveiro elétrico ducha 4.400, beleza. Chuveiro 4 estações, 6.500. Só que tem isso aqui, ó. O que é esse chuveiro elétrico aqui? De 2.500. Não existe esse chuveiro, galera. Não existe esse chuveiro. Esse chuveiro aqui não existe mais. Talvez há 20 anos existia. Não existe mais esse chuveiro aqui. Tá? E ainda piorou, ó. 127 volts. Tá? Esse foi o mais fraco que eu achei. Então, a gente tem que conhecer, né? Bastante. Para o chuveiro, é bom você estimar, né, uma potência como essa daqui, ó. Se for de alto padrão, pode botar mais, tá? 7.500, 8.000. Por isso que o briefing é importante, né? Aqui, ó, 5.500 watts dá um disjuntor de 25 amperes, fechado. Para 32, isso aqui é em dos 220 volts. 32 vezes 220 volts, qual seria o chuveiro máximo? Seria um chuveiro de 7.040 watts, tá? O próximo disjuntor é de 40. 40 por 220. 40 volts. Aliás, 40 amperes, né? É o disjuntor. Vezes 220 dá 8.800 watts. Então, esse seria mais ou menos, esses seriam os meus limites, tá? Para cada disjuntor e para cada chuveiro, né? Esse aqui daria para usar de 25, até esse aqui, né? Daria para usar um disjuntor de 32 e até esse aqui um disjuntor de 40. O que que eu estou fazendo? A mesma coisa de sempre, tá? I é igual P vezes U vezes fator de potência. Como o chuveiro como é que fala? Resistivo, o fator de potência é 1, né? Então, vai ficar P sobre U, tá? Para eu achar minha corrente aqui e os valores máximos. Então, o que tem na norma é o mínimo. O que você tem que fazer, o ideal é fazer o levantamento com o cliente, como eu falei, fazer esse briefing aí, tá bom? Galera, eu acho que a gente para por aqui por causa do tempo, né? Na próxima aula a gente vai exercitar um pouco isso aí, nós vamos entrar em potência instalada e potência nominal, né? E a gente vai entrar nessa parte, ó, calcular um pouquinho isso aí. A gente até já fez isso na aula passada, né? Em aulas anteriores. Tranquilo, turma? Ele vai fazer esses exemplos aqui na próxima aula.